Pessoal, nós vamos entrar no conteúdo hoje novo, e agora nós vamos ver os óxidos. Mas antes, a gente vai terminar os exercícios de sais, ainda que a gente não conseguiu terminar na aula de ontem, tá? Peguem lá o livro de atividades de vocês na página 15. Vamos terminar esses exercícios que eu não aguento mais falar sobre sal, tá? Vamos lá. O hipoclorito de sódio é um sal utilizado frequentemente em soluções aquosas como desinfetante e ou agente alvejante. Esse sal pode ser preparado pela absorção de gás cloro em solução de hidróxido de sódio mantida sob refrigeramento de modo a prevenir a formação de clorato de sódio. Jesus! As soluções comerciais de hipoclorito de sódio sempre contêm quantidade significativa de cloreto de sódio obtido como subproduto durante a formação do hipoclorito. Assim, é correto afirmar que as fórmulas químicas do hipoclorito, clorato de sódio e cloreto de sódio são: cloreto de sódio é o mais tranquilo, que é o NaCl, né? Então, vamos riscar tudo que o último não diga o que é NaCl. Clorato de sódio e hipoclorito de sódio. O hipoclorito é o que tem menos oxigênio do que todos. É aquele que só vai ter um oxigênio, porque o hipo quer dizer que só tenha um oxigênio. Então, vou riscar esse aqui que tem 2 oxigênios aqui embaixo, ó, e esse aqui também. Certo? Ok? Aí depois nós temos, ó, o clorito, o clorato e o perclorato. Então, vamos lá. Como ele é o clorato, então assim, ó, a gente tem o clorito, o hipoclorito. O hipo, a gente já viu que é o NaClO. O clorito é o NaClO2. E o clorato é o NaClO3. Então, a resposta certa é a letra A. Prof, e na dúvida? Na dúvida, vocês vão lá pegar aquela partezinha da tabela periódica lá atrás, né? Que tem os íons, e vão achar, ó, tá? Que o ClO3- é chamado de clorato. Por isso que esse cara aqui é chamado de clorato. Vai lá na tabelinha e vê clorato de quê? De sódio. Resposta certa, letra A. Próximo. Indique as formas dos sais obtidos pelos cátions e os ânions indicados no quadro a seguir. Jesus. Então, vamos lá. O sódio é Na+. Vamos colocar a carguinha aqui para a gente saber o que a gente está fazendo, né? O Mg é Mg+2. O Al, alumínio é Al+3. A prata, é só achar a localização dele na tabela periódica. É +1. O Fe2 é ferro +2. E o cobre é Cu. E o cobre 2 é Cu+2. Tabela do cátion. Vamos colocar a tabela do ânion. Sulfato. SO4-2. Sempre que eu falo de sulfato, é SO4-2. Nitrato. NO3-. Fosfato. PO4-3. Vai olhar lá na tabelinha. Sulfeto. S-2. Nitrito. NO2-. Lembrando que tem tudo lá na tabelinha de ânion, tá? É só olhar lá e confirmar. Então, vamos juntar. Vamos pegar outra cor aqui. O Na+, ele é +1. Então, quando ele se junta com SO4, que é -2, o 2 vai cruzar. Vai ficar assim, ó. Na2, SO4. Quando o Na se junta com o NO3, ambos são 1 aqui, ó. 1 aqui e 1 aqui. Só junta Na, NO3. Na+1 com PO4, que é 3, o 3 vai cruzar, ó. Vai ficar Na3, PO4. O 2 também cruza na frente do Na, ó. Na2S. E aqui, como tem um não cruza, NaNO2. Com o Mg, vamos ver. O Mg é +2. Todo mundo que for o mesmo número, ó, só junta. Vai ser
MgSO4 e MgS. Agora, aqui como for 1, o 1 não cruza, mas 2 do Mg cruza. Vai ficar Mg, NO3 e o 2 que cruzou aqui, ó. O Mg é mais 2 e o PO4 é 3, então vai ficar Mg3, PO4, 2. Difícil, né? E o último vai ficar Mg, cruza o 2 lá atrás do Na2, ó. Na2, 2. Dá trabalho esse. O Al é mais 3. Meu Deus, vai ficar Al2, SO4, 3. Jesus. Aqui vai ficar Al, NO3, 3. Al e PO4 ambos são menos 3, então só junta Al e PO4. A Al, o 2 do S cruza. E o 3 do Al também cruza aqui embaixo. E o último é Al, NO2, 3, porque o 3 do Al vai cruzar aqui embaixo. Cansei. A prata é 1, então vai ficar Ag, o 2 do SO4 vem aqui, SO4. AgNO3. Ambos são 1, não cruza nada. PO4 é 3, então Ag3, PO4. O 2 vai cruzar no Ag, Ag2S. E aqui, AgNO2. Ambos são 1, não cruza nada. Mudando a cor, o F é 2, o SO4 é 2 também, então Fe, SO4. Vou fazer o cobre também, porque ambos são 2, ó. Agora, o NO3 é menos 1, então, o 2 do ferro e o 2 do Cu vão cruzar lá atrás do NO3, ó. Não aguento mais exercícios de sal, hein? Imagina vocês. Fe, o 3 do PO4 vem aqui, igual o Cu, ó. 3 vem aqui. PO4, 2. PO4, 2. Depois eu vou colocar a tabelinha com as respostas bonitinhas, tá? Aqui, ambos são 2, então só junta. FeS e CuS. Aqui, Fe, NO2, 2. 2 cruzou lá embaixo do NO2. Cu, NO2, 2. Próximo slide é para eu colocar já com as respostinhas, tá? Que daí fica mais claro, aí fica menos confuso, né? Mas isso aí é ligação iônica, só cruzar as cargas, a gente já viu lá no livro 2. Então, não tem novidade. Ó, pessoal, aí tá o quadro com as respostas, tá? Mais legíveis, com certeza. Tá? Então, batem uma fotinho aí, depois preencham ela com paciência, ou depois voltem lá no vídeo que eu vou colocar lá no Classroom e peguem essas respostas, tá bom? Próximo. 23. O ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio têm várias aplicações. Ácido sulfúrico é esse cara aqui, ácido tem H na frente. Hidróxido de sódio, o nome já diz, hidróxido OH, sódio Na. Na reação entre o hidróxido de sódio e o ácido sulfúrico, em sistema aquoso, as espécies que se combinam dão origem a. Vamos ver o que a gente vai ter. Então, já vou formar água e um sal. Que sal nós vamos formar? Então, vamos balancear isso aqui para que eu tenha 2 OHs.
mais, vamos ver o que são, Na2SO4. Então, vou ter o Na2SO4. E também vou ter água, tá? Então, o correto é A e B. Ele vai trazer como gabarito apenas a A, mas a B também é, porque também é um produto da formação ali, ó. Água e H2 e Na2SO4. Certo? Resposta aqui, a apostila da é a A, mas a B também é um produto da reação de ácido com base. Último exercício de sal, nem acredito. A tabela a seguir mostra alguns sais e suas principais aplicações. O sulfato de magnésio é utilizado como laxante salino, o nitrato de potássio como componente de explosivos, o sulfato de bário como contraste radiológico e o sulfato de ferro como tratamento de anemia. Para cada um dos sais acima, faça uma reação de um ácido com uma base a fim de obter o sulfato de magnésio. Está aqui. Então, vai ser o MgOH2 mais o H2SO4. Essa é a reação que vai obter. Esse é o ácido e a base de origem. Sulfato de bário está aqui, BaOH2, que é a base que dá origem. E o sulfato é o mesmo do anterior, H2SO4. Sempre que aparece sulfato, vem do H2SO4. Ó, sulfato de ferro 2. O ferro é 2, então tem 2OH. E o sulfato é o ácido sulfúrico, H2SO4. Nitrato de potássio. O potássio é o K, ou H, que é a base forte. E o nitrato, que está o NO3 aqui, ó, deriva do ácido nítrico, HNO3. Então, essas são as reações do ácido e da base a fim de obter aqueles sais que estão aí na tabelinha. Certo? Com isso, nós terminamos, graças a Deus, exercícios de sal. O que eu tenho que saber de sal? Solução de um ácido, uma base forma um sal e água. Base tem OH atrás, ácido tem H na frente. E vamos para a nova função, que é a função óxidos. O nome já diz, tem que ter oxigênio. Opa! Então, óxidos são as substâncias que têm oxigênio. Só isso? Não, não é só isso. Óxido é todo composto binário, dois elementos oxigenados. Ou seja, tem que ter dois elementos e um deles necessariamente tem que ser o oxigênio, no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Ó, vamos ver. Dois elementos, um deles é oxigênio, dois elementos, um deles é oxigênio, dois elementos, um deles é oxigênio e dois elementos e um deles é oxigênio. São todos exemplos de óxidos. Os óxidos podem ser classificados em moleculares ou iônicos. Quando eu tenho ligado ao oxigênio um ametal, eu digo que ele é molecular. Então, se tiver algum grupinho lá daqueles que estão em amarelo na tabela periódica, é o óxido molecular. Se ligado ao oxigênio houver um metal, que é aquele grupo que está em azul na tabela periódica, eu chamo ele de óxido iônico. Molecular ligado a metal, iônico ligado a metal. Ó, metal ligado a oxigênio, NaOH. Metal ligado a oxigênio, metal ligado a oxigênio e metal ligado a oxigênio. Por isso que é um composto iônico. Outra classificação, que é a que vai mais aparecer. Se um óxido tem caráter ácido, básico, neutro ou anfótero. O que são óxidos ácidos ou anidrido de ácido? Na presença de água, formam um respectivo ácido, ou seja, apresenta caráter ácido. Dessa forma, reage com as bases formando sal e água. Normalmente, os óxidos ácidos são os óxidos formados por ametal mais oxigênio. Depois a gente vai ver só as exceções. Óxidos básicos é o que é formado por metal mais oxigênio. Na presença de água, forma a respectiva base, ou seja, apresenta caráter básico. Desse modo, reage com ácidos formando sal e água. O elemento que compõe esse tipo de óxido é metálico e apresenta baixa eletronegatividade. Óxido neutro, esse vocês têm que decorar. O que é um óxido neutro? O que é uma pessoa neutra? Pessoa neutra, ela não
se manifesta, está em cima do muro. Então, o óxido neutro não reage nem com água, nem com ácido, nem com base. Ele simplesmente está lá paradinho e não reage. CO, NO e N2O. Por último, os óxidos anfóteros não reagem com água, porém podem reagir com ácidos ou bases. Esse aqui, o anfótero está ali. Ora ele reage com ácido, ora ele reage com base. Está indeciso. Os dois anfóteros mais importantes. Al2O3 e ZNO, certo? São os dois óxidos anfóteros que vocês têm que decorar. Esses têm que decorar. Apesar que a prova de vocês aí, né, vocês estão fazendo online aí com consulta, então qualquer coisinha, dá uma procuradinha ali na videoaula que vocês vão lembrar. Nomenclatura de um óxido. Se ele for um óxido ligado a metal, eu vou ter que indicar assim, ó, quantos oxigênios tem e quantos a metal. Um oxigênio e um a metal. Então, ele é um monóxido de monocarbono. Ó, um oxigênio e um carbono. Pentaóxido de dinitrogênio. Penta de 5, óxido de oxigênio. 5 oxigênio e 2 nitrogênios. Trióxido de difósforo. Monóxido de dihidrogênio, porque tem 2 hidrogênios. Então, essa é a nomenclatura dos óxidos ligados a metais. Quando o óxido está ligado ao metal, o nome é mais simples, ó. Óxido de sódio, não precisa indicar quantos oxigênios tem. Óxido de alumínio, óxido de ferro e óxido de ferro. Aí, quando o ferro, como o ferro tem 2 tipos, o que é mais 2 e o que é mais 3, aí eu só indico que tipo de ferro é. Óxido de ferro que vale 2 ou óxido de ferro que vale 3. A gente vai fazer exercício já para fixar isso. Peróxidos. Meu Deus, peróxidos são, ó, quando eu tenho um óxido, a carga do oxigênio, o NOx dele, vale menos 2. Quando eu tenho um peróxido, a carga dele vale menos 1. É o que acontece com a água oxigenada, por isso que eu chamo peróxido de hidrogênio, porque a carga do oxigênio na água oxigenada é menos 1. E os superóxidos são oxigênios que têm a carga valendo 0,5, valendo meio. São os superóxidos. A gente vai fazer já exercícios para diferenciar aí um óxido, um superóxido e um peróxido, tá? Óxido duplo. O que é um óxido duplo? Ou também chamado de misto. Formado pela associação de 2 óxidos diferentes. Ó. O Fe3O4 é formado pelo óxido de ferro 2 e pelo óxido de ferro 3. Tem uma mistura dos dois. O Pb3O4 é formado pelo óxido de chumbo 2 e pelo óxido de chumbo 4. Vamos já ver como é que ficam isso utilizando exercícios. Porém, agora a gente vai ver os óxidos extremamente importantes do nosso dia a dia que a gente nem se dá conta que eles existem. O primeiro é o óxido de cálcio, que é o CaO. Ele é comercialmente conhecido como cal viva ou cal virgem. É um sólido branco que não é encontrado na natureza e que pode ser obtido na decomposição térmica do carbonato de cálcio, segundo a equação ali, o carbonato de cálcio formando CaO e gás carbônico. É largamente empregado na construção civil e na agricultura para diminuir a acidez do solo. Tanto é que ali no desenho eles estão jogando cal na terra, né? Depois o óxido de silício, que é o SiO2, é o óxido mais abundante na crosta terrestre, pois pode ser encontrado na natureza sob a forma de quartzo ou areia. Se o pedaço de quartzo for aquecido até a fusão, até derreter, ao ser resfriado novamente, ele transforma-se em vidro. Além da manufatura de vidro, é usado também como abrasivo, refratário e cimento. As pedras preciosas são basicamente formadas por óxido e suas cores variam conforme a presença de traços de impurezas. Dióxido de enxofre é um gás incolor com cheiro forte, irritante e muito tóxico, formado pela combustão de compostos que têm enxofre em sua composição, como a gasolina, o óleo diesel, e é um dos principais poluentes atmosféricos, usado como desinfetante nas indústrias de alimentos e bebidas têxteis, entre outras aplicações. É o dióxido de enxofre que provoca uma série de danos à saúde, em especial ao sistema
respiratório, aquele ar pesado da cidade que é extremamente poluído. O dióxido de nitrogênio, que é o que está ali, o que está saindo ali do escapamento do carro, produzido principalmente pela queima de combustíveis, conforme representado pela equação, gás nitrogênio mais gás oxigênio, formando o dióxido de nitrogênio. Ele também é um gás de cheiro forte, irritante e altamente tóxico, tem uma alta toxicidade. Vamos rapidinho fazer alguns exercícios só para fixar, tá? Assinale, a gente está indo na apostila aí na página 35. Atividades. Assinale a alternativa que apresenta correspondência nas fórmulas químicas dos seguintes: hidróxido ferroso, ácido sulfídrico, ácido sulfúrico e óxido de carbono. Primeiro que óxido de carbono, quando não tem um mono ali, já subentende-se que é um. Óxido de carbono é CO. Esse último é CO. Então, vou riscar tudo que não seja CO. Opa, esse não era para eu riscar. Deixa eu apagar. Ácido sulfúrico é o H2SO4. Aqui já matamos a questão, né? Mas vamos continuar. Porque esse não é H2SO4. Ácido sulfídrico é H2S. E hidróxido ferroso é porque o ferro, quando é ferroso, é que o ferro vale mais 2. Ou seja, ele precisa de 2 OH. FeOH2. Então, a resposta certa mesmo, letra D. O primeiro é uma base, o segundo é um ácido, o terceiro é um ácido e o último é um óxido. As cinzas provenientes da queima de vegetais podem ser utilizadas na produção de sabão por serem ricas em óxidos, principalmente os de metais alcalinos e alcalinos terrosos. Na formação desses óxidos iônicos, ocorre a transferência de elétrons de valência do metal para o oxigênio. As fórmulas químicas dos óxidos de potássio e cálcio são: o K sempre mais 1. E o O, como ele é um calcogênio, ele é menos 2. Como é que vai ficar essa fórmula aqui? O 2 vem para cá. K2O. Então, já vou eliminar o que não é isso. O Ca, ele é alcalino terroso, então ele é mais 2. E o O, como ele é um calcogênio, ele é menos 2. O número é o mesmo, só muda a carga, só junto. CaO. Então, a resposta certa é a letra B. Óxido de potássio e óxido de cálcio. Tá vendo como é importante conhecer a tabela periódica, os grupos que o elemento está, para saber a carga dele? Essa carga também é chamada de NOx dele. 10. Represente a fórmula dos óxidos conforme sua nomenclatura. Em seguida, classifique cada um de acordo com o tipo de elemento ligado ao oxigênio e suas propriedades ácido-base. Então, vamos começar primeiro. Óxido de magnésio. Se o magnésio é mais 2 e o O é menos 2, eu só junto. Dióxido de carbono. Dióxido, 2 óxidos e o carbono. Óxido de alumínio. O Al é mais 3, o O é menos 3, é menos 2. Então, o 2 do O vem para cá e o 3 do Al vem para cá. Óxido cuproso. Cuproso quer dizer que o Au é mais 1. É o Au. Tá? Vamos colocar um Au aí. Se o Au é mais 1, o 2 do O vem para cá. Ó. Au, 2O. Monóxido de dinitrogênio. Dinitrogênio, 2 nitrogênios, e o monóxido quer dizer que só tem um oxigênio. Óxido férrico quer dizer que o ferro é mais 3. Então, se o ferro é mais 3 e o O é menos 2, vai ficar o 2 do O aqui e o 3 do ferro aqui. Vamos classificar se ele é molecular ou iônico. Metal mais ametal, iônico. Ametal mais ametal, covalente. Covalente é a mesma coisa que molecular. Vamos escrever molecular, que molecular é uma palavra mais bonitinha para ser usada. Molecular. Metal mais ametal, iônico. Então, sempre que tem um metal, vai ser iônico. Iônico. Ametal mais oxigênio, molecular.
E o último metal mais oxigênio, iônico. Mais oxigênio, que é um metal, metal mais metal, iônico. Lembrando que todos são óxidos, porque eu tenho oxigênio mais metal. Certo? Próxima. Então, ainda na questão 10, ó, a próxima vai ser o seguinte: vocês vão classificar se esse óxido é ácido, básico, anfótero ou neutro. Vai ficar como tarefinha para a próxima aula. Classificar o ácido o óxido entre ácido, básico, anfótero ou neutro. Tem que olhar lá na aulinha, lá, voltar na tabelinha lá, ou na apostila de vocês para poder classificar. Tá bom? Então, agora um beijinho. Para terminar a aula, vão lá no Meet, coloquem o nome e a turma de vocês. Bye!